Olá! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass sobre carreira e mercado de QA em parceria aí com a Impacta. Eu sou a Bruna Emeriche, eu sou uma mulher branca, morena, de cabelos castanhos, estou com cabelo preso, uma blusa cinza, um óculos. Eu trabalho como QA Manager na Zutia, que é uma empresa da Inglaterra. Estou aqui para compartilhar, junto com o Fábio e com a Tamara, bastante conhecimento aí com vocês. Então, vamos lá, Fábio. Por favor, se apresente para a gente. Tudo bom, pessoal? Sou Fábio Araújo. Eu sou um homem de estatura média, pele parda, cabelo preto, tenho uma barba preta, quase branca aqui, já está ficando uns pelinhos brancos. No meu fundo aqui tem instrumentos musicais, tem uma caixa de som e uma parede de madeira. Já estou na área aí mais de quase 16 anos na área de qualidade e na área de tecnologia. É melhor nem falar, porque isso vai entregar um pouco a idade, mas já é muito tempo. Já comecei com desenvolvimento, depois fui passando para QA, e depois que eu entrei em QA, nunca mais saí. Já faz quase 16 anos aí na área de qualidade. Hoje eu sou especialista em qualidade, né? Faço consultorias aí para grandes empresas. E é isso aí, já passei por algumas empresas muito grandes, já a gente comenta sobre isso. Vai lá, Tamara. Oi, gente, meu nome é Tamara, sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelos castanhos lisos, estou com uma camiseta preta e atualmente eu sou coordenadora de desenvolvimento de software. Eu trabalho muito com a parte de gestão de pessoas e também com o desenvolvimento na área de qualidade aí dos QAs que estão dentro da minha estrutura. Então, puxo muito essas frentes de qualidade de software. E tenho 12 anos mais ou menos aí, né? Trilhei minha carreira também, virei spec de qualidade e estou atualmente vou fazer 1 ano na área de liderança, cuidando mais da parte de gestão e estratégia. Bacana. A gente tem material aqui só para guiar a nossa conversa, mas é uma conversa muito, muito livre aqui também. A gente acha que vai depender um pouco da interação com vocês, né? Então, mandem pergunta no chat, fiquem à vontade, pode perguntar qualquer coisa. Se a gente não souber, a gente vai desenrolar aqui, mas pela nossa experiência aqui, eu imagino que a gente vai conseguir cercar muito das coisas que forem ditas, né? Ou perguntadas, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui minha tela. Compartilhar só um minutinho. Bom, já fizemos aqui a nossa apresentação, né? E bora lá. Então, primeiro papo aqui que a gente vai trazer aqui alguns bugs recentes, né? Mas enfim, vamos bater um papo sobre isso. Fala aí, Vamos Bru. lá. Obrigada, Fábio. A ideia mesmo é a gente começar falando sobre bugs, porque é uma coisa que sempre que a gente pensa em QA, a gente já pensa em bug, né? E no decorrer aqui do nosso papo, a gente vai perceber que QA vai muito além disso, né? Mas que com certeza bugs fazem parte da nossa vida e, na verdade, fazem parte do desenvolvimento de software, né? Não existe um software aí no mundo que não tenha bug. Então, a gente trouxe aqui alguns bugs recentes para compartilhar com vocês. E o primeiro deles, não sei se vocês passaram por isso, mas ele é um bug sobre congestionamento no aplicativo do e-título, certo? E isso aconteceu justamente, né, no dia da eleição. Essa reportagem aqui que a gente está compartilhando, ela é de 2024, e quando as pessoas tentavam acessar o e-título, não conseguiam acessar o app, certo? Aparecia uma tela dizendo que elas tinham que avisando que o app estava congestionado, que elas tinham que aguardar uns instantes e tentar novamente. E nisso abria um temporizador com um botão embaixo que, quando acabava o temporizador, o botão era liberado para a pessoa tentar novamente e ela não conseguia. Esse bug ele é cheio de problemas e coisas, inclusive, que como que a gente poderia ter previsto, certo? E o mais interessante é que quando a gente lê essa reportagem, ela é de 2024, mas esse bug acontece desde 2020. O app foi lançado em 2020 ou antes, mas em 2020 ele foi lançado quando ele surgiu. A primeira tentativa, né, no primeiro dia de eleição, ele já não funcionou. E daí, em 2022, o mesmo problema na nova eleição. E em 2024, 4 anos depois, o problema persiste.
E o fabricante do app diz que não é um bug, certo? Que aquilo ali é um congestionamento normal, porque existem muitas pessoas tentando acessar o e-título naquele momento. Quando a gente para pensar que o e-título muitas vezes vai ser utilizado justamente no dia da eleição, já que ele tem as informações de qual é a tua sala e tudo mais, todas as informações que estão num papel, elas estão lá, a gente chega a ser estranho, porque assim, eu tenho esse app e literalmente eu uso ele, agora eu uso 1, 2 dias antes, tiro um print para lembrar qual é a minha sala, porque ele não está disponível no dia que ele mais deveria ser utilizado. E ele não é um app de compras ou algo do tipo, certo? Imagine se fosse um e-commerce, por exemplo, né? Ó, a gente vai fazer uma promoção, mas daí todo mundo acessa e daí congestionou. Não vamos conseguir vender, certo? E na próxima promoção, 2 anos depois, o mesmo problema e continua. Na verdade, isso é um bug sim, tá? Problemas de congestionamento é uma coisa que a gente consegue prever. A gente consegue imaginar que no dia da eleição é o dia que esse app vai ser mais utilizado do que qualquer outro dia. Então, existem tipos de teste que a gente pode realizar, certo? Teste de performance, teste de carga, teste de estresse, para que a gente consiga saber até que limite a gente suporta, né? E que esse número não pode ser baixo, acreditando que milhões de pessoas vão acessar o app justamente nesse dia. Então, aqui é um bug bem comum, que já existe há 4 anos e todas as eleições eles voltam a ocorrer, e que quem criou esse app acredita que isso não é um bug, sendo que com toda certeza, todos os milhões de usuários que não conseguiram acessar esse bug no dia acreditam que aquilo é um bug, certo? O dia que eu preciso, o app não está disponível. Então, é um começo para a gente ir pensando assim, sobre a importância do papel do QA aí dentro do desenvolvimento de software, certo? Alguém aí já conhecia esse bug? Alguém passou por isso? Fala ali para a gente dentro do chat ali. Quem passou por isso no dia da eleição? Continuando aqui com os bugs, né, e exemplos de bugs que a gente vê em softwares, a gente tem esse que aconteceu lá em 2021, na Santander do Reino Unido, que eles reprocessaram 2 vezes os pagamentos. Então, as pessoas receberam 2 salários e isso ocasionou em uma transação de 980 milhões de reais na conta, né, de furo dentro da conta do Santander. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, e a gente está falando de mexer com dinheiro, e não só mercado financeiro, mas toda aplicação e sistema que trabalha com um certo tipo de pagamento, a gente sabe que isso é crucial para um software, para uma empresa funcionar. Quando a gente olha para um bug desse, com um número tão expressivo, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, o que aconteceu? O que deu de errado para que tanto dinheiro, tanto reprocessamento acontecesse dentro daquele banco? O que de fato aconteceu para que realmente esse dinheiro fosse reprocessado ali, né? As transações e fizesse um furo tão grande financeiro para esse banco. Então, um dos, não só, né, não é o único, mas existem bugs que, quando a gente olha, a gente sabe que eles são críticos, né? Sistemas e aplicações que elas são críticas. E uma delas é quando a gente fala de financeiro, de dinheiro, né, de transação. Bacana. E aí, para fechar, assim, a gente falou ali de problema de performance, falando de problemas financeiros, né, impactos financeiros. E quando a gente vai para uma indústria, por exemplo, Tesla, né, que faz recall de mais de 1,8 milhões de veículos nos Estados Unidos por um problema no software, no capô, e esse software não quer dizer que deu um probleminha assim que vai estourar ali para o cliente. Com certeza esse recall foi por algum risco de usuário, o motorista ali, correr um risco ali de perder um dedo, por exemplo. Acontece muito esse tipo de recall, né, de você fechar o capô e de forma normal e o software, o próprio software não está preparado, ele não reconhecer o Tesla, por exemplo, né? Ele tem ali o reconhecimento tem sensores que para ele não bater a porta, não fechar o capô ou o porta-mala na sua mão, né? E esse problema, olha que problema grave, né? Porque a gente começa a envolver aí problemas físicos até, né? Eu já trabalhei em indústrias
automobilística, né? E eu sei o quanto que isso é muito impactante para uma indústria. Quando tem um recall, a gente fala de 1,8 milhões aqui, se a gente for fazer um cálculo aqui de o quanto que se gasta para fazer um conserto de uma coisinha, né? Uma coisinha aqui que a gente está falando só do capô, mas existem vários recalls. Recalls, né? Quando você precisa levar o seu veículo até a concessionária para corrigir um software, para corrigir um componente do carro, qualquer coisa assim, né? Então, olha só o prejuízo que dá quando se tem um recall, quando se tem esses problemas causados por um bug, né? Então, imagina lá, a gente já falou de colocamos aqui 3 situações completamente distintas, mas que tem muito a ver quando a gente fala ali de bugs e qual que é o papel do QA. E aí eu já quero puxar um gancho aqui. Por que a gente testa, né? Por que existe o profissional de qualidade? E eu vou trazer aqui alguns itens, mas já deu para imaginar. Só colocando esses 3 itens aqui, a gente colocou meio que aleatório, né? Mas se a gente for olhar aí alguns bugs recentes, existem muitos bugs que acontecem em várias empresas famosas, empresas financeiras, empresas de indústria, enfim. Então, basicamente, a gente testa, né? O profissional de qualidade, ele testa para identificar os defeitos, para que isso previamente não vá para um cliente final, né? Para um usuário final, melhorar a experiência do usuário final. Então, existem muitos testes, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de perceber como é que está o uso do nosso software, seja no aplicativo, seja no desktop, seja no web, seja no carro, né? Seja num banco, num caixa eletrônico. Então, você melhorar a experiência do usuário final. Obviamente, né, que olha, se esses softwares que a gente acabou de falar, só esses 3 exemplos, se eles fossem testados antes, não teria tudo isso de prejuízo. Então, tem gente que muitas empresas ainda falam, pô, colocar um processo de qualidade aqui é um custo. Na verdade, o custo é você evitar, né? Você evitar, ter o processo de qualidade e evitar todo esse custo. Então, olha a economia que eu tenho, né? Obviamente, ali, quando eu estou testando, eu já estou em conversa com desenvolvedores, com toda a área que desenvolve, para facilitar também a manutenção. Então, antes de o software entrar em produção, né? Produção para o usuário final usar, eu já identifico um bug, já identifico algum problema, algum erro, e já reporto isso para o meu desenvolvedor, né? Para a minha área de desenvolvimento. E, obviamente, ali tem uma consequência disso tudo, né? Imagina, eu tenho várias empresas que são concorrentes, o usuário, mesmo que inconsciente, ele vai buscar uma empresa que tem mais qualidade e ele vai confiar na qualidade desse, mesmo que eu não pense muito, né? Você pega, por exemplo, empresas aí renomadas como a Apple, por exemplo, né? Desculpa, mas eu sou fã da Apple, assim, implicitamente tem uma qualidade muito forte, muito robusta. Então, quando um produto é lançado da Apple, eu confio quase de olhos fechados, assim. E aí tem até essa facilidade de recall quando acontece algum problema de algum componente. Eles vão lá, simplesmente trocam o aparelho para não ter você ficar 30, 60 dias sem um aparelho, né? Ou seja, um iPhone, seja um notebook, enfim, um fone, qualquer coisa. Então, isso eu estou falando assim, uma percepção de confiança que eu tenho, né? Então, aumenta a confiabilidade, seja num banco, seja numa marca, seja, enfim, num alimento que você consome, uma bebida, qualquer coisa assim, você, né, implicitamente ali, o seu inconsciente sabe que você, olha, essa marca aqui, não sei porquê, mas me remete uma boa confiança, né? Então, você tem um aumento de confiança quando você tem um software bem testado e com maior qualidade. Fábio, faz muito sentido isso, tudo que tu falou, tá? E daí a gente consegue começar a perceber por que é tão
estratégico o papel do QA, sabe? Por exemplo, né? O que causa essa falta de qualidade, né? Do mesmo jeito assim que tu, cara, lançou um produto aí da Apple, eu compro de olhos fechados porque eu confio na qualidade daquele produto, certo? Que tem tudo a ver com essa parte aí de perda de confiança do cliente. Isso é impacto direto de falta de qualidade. Tudo que tem baixa qualidade, a gente passa a não confiar, né? Imagina assim, tu ter um aplicativo aí de banco que tu não confia, ninguém vai botar o seu dinheiro lá, né? A gente não sabe se aquele dinheiro vai sumir, a gente vai se sentir desconfortável. Eu percebo muito isso em mim também, esse negócio de confiança do cliente através de reviews. Eu uso muito Airbnb, eu uso muito iFood, apps nesse sentido, e a primeira coisa que eu olho é a nota, sabe? Então, tipo, eu não vou para um Airbnb que tem uma nota menos do que isso, ou que tem comentários falando mal do anfitrião. Eu não pego comida de restaurante que tem nota baixa. Então, assim, a gente vai perdendo a confiança do cliente e, obviamente, a gente vai perdendo o quê? Dinheiro, certo? A gente vai perdendo o cliente, a gente vai deixando, inclusive, de conquistar novos clientes. Então, isso é um impacto direto da falta de qualidade, né? Então, perda de confiança do cliente e impacto financeiro, né? Outro impacto financeiro pode ser através do próprio bug, né? Como a Tamara comentou. O Santander, no Reino Unido, ele teve um prejuízo de R$1 bilhão, né? Que dá menos, obviamente, em Libra, mas trazendo para reais de quase 1 bilhão, certo? Por quê? Porque ele processou erroneamente, ele processou 2 vezes algo que deveria ter sido processado uma única vez, certo? E o cliente, ele não teve culpa daquilo. Então, o impacto financeiro, né? Isso pode quebrar uma empresa. Ali era um banco, mas, né, que com certeza deve lucrar muito mais do que isso, mas assim, um prejuízo desse numa empresa, isso pode quebrar uma empresa, ou pode ter um layoff, pode causar muitos problemas, certo? Além disso, inclusive, pode causar problemas legais. Então, imagina assim, um software, por exemplo, hospitalar, e daí, de repente, ele começa a cadastrar as coisas erradas, certo? Imagina eu receber um diagnóstico de uma doença porque foi cadastrado errado, sendo que era para cadastrar em um outro ID, uma outra pessoa, né? E daí, de repente, eu começo a fazer um tratamento que não é para mim, né? Então, isso com certeza daria um problema legal para o software, certo? Até para o próprio hospital. Então, baixa qualidade, ela traz um prejuízo imenso, certo? Então, outro problema bem grave é diminuição da eficiência operacional. Então, quem aqui já trabalha com TI, que está aqui nos assistindo, vai saber exatamente o que é isso. Quem não trabalha, espero que logo entre na área e vocês vão entender o quanto a baixa qualidade, ela atrasa as coisas, certo? Então, assim, por quê? Porque o código é difícil de dar manutenção. Então, um negócio que teoricamente levaria 1 hora para corrigir, o dev demora mais para entender o código, né? Então, ele levou 2, e a gente tem que fazer um teste muito maior porque a gente não sabe onde aquilo está impactando. Então, a eficiência operacional também vai cair, certo? E a insatisfação do time. Acreditem, ninguém gosta de trabalhar em software que é cheio de bug. Gente, a vida ela se torna assim, extremamente cansativa, porque a gente está sempre apagando fogo, certo? O Fábio, Tamara já devem ter passado por isso também, né? Com bastante tempo aí de carreira. Então, é extremamente cansativo trabalhar num software que está cheio de bug. Além disso, né, algo que nem está escrito aqui no nosso slide, mas que me lembrei agora, assim, é a reputação da empresa, certo? A reputação é uma coisa muito difícil de conquistar, e a partir do momento que a gente perde, é muito difícil de reconquistar. Então, baixa qualidade, ela tem todo esse tipo de impacto, e por isso que o papel do QA ele é tão estratégico, por isso que ele é tão importante dentro do ciclo de desenvolvimento, certo? Então, a gente está ali para garantir que o produto que a gente está entregando, ele está gerando um valor de verdade, ele não está causando prejuízo nem para a empresa, ele está trazendo uma satisfação para o nosso cliente, a gente está ali para ajudar a proteger a imagem e a confiança daquela empresa, certo? Não é toda a nossa responsabilidade, qualidade é uma coisa que a gente tem que entender que é responsabilidade de todos, mas que com toda certeza, ter um QA, né, ter esse conhecimento sobre qualidade vai fazer com que tenha um diferencial dentro do nosso mercado de trabalho. Né? Falando em... Desculpa, pode falar aí. Conectando aqui com o comentário do Reinaldo, ele trouxe um problema que ele teve também com o aplicativo do e-título. Ele disse que estava viajando e não conseguiu ativar o GPS dele e fazer a justificativa dele, né, de estar ali em viagem. Então, a gente vê aqui claramente a insatisfação, né, de um usuário quando, de fato, o aplicativo ele não faz o que ele se propõe. Olha que interessante, né? Acho que alguém comentou aqui, eu sou QA no mundo privado, se o teu app não funciona, o cliente vai para o concorrente, né? No estatal, não existe essa opção. Por isso que até
voltando ali em alguns slides, sei lá, esse órgão público fala, não é um bug, é normal, né, ter inúmeros, múltiplos usuários usando e vai causar lentidão. Aí você tem que se contentar, não, né, mas falar, tá bom, né, fazer o quê? Vou esperar até mais tarde para poder usar, porque você não tem saída. Mas, voltando aqui nesse falta de qualidade, o impacto que a falta de qualidade pode dar, e aí, ligando aqui, nem sei qual que é o nome do Solskjaer aqui, mas o Solskjaer, ele trouxe muito bem, né? Porque tem uma coisa que é imensurável, tem um dado que é imensurável. Quando o cliente ele fica insatisfeito com o seu produto, imagina o e-commerce, aí tá lento, ou enfim, tem um bug, eu não consigo concluir o meu pedido, eu não vou reclamar, não vou fazer nada, eu vou para o concorrente. E aí eu como empresa, eu perco um indicador super importante, porque se ele abre o bug, se ele reclama, eu falo, legal, então, time, a gente tem que resolver isso urgente. Agora, se ele simplesmente vai para o concorrente, é isso que a Bruna falou, né? É uma total perda de confiança. E hoje em dia, né, gente, assim, com as redes sociais bombando, qualquer problema, assim, as pessoas vão reclamar no LinkedIn, no X, no Instagram, né, e reclamam mesmo, assim. E aí, o que a confiança da empresa acontece? Vai lá para baixo, né? Bem o que eu falei, né? Reputação não é uma coisa fácil, assim, né? Por isso que a gente tem que realmente entender o papel do QA, o valor do QA e da qualidade no todo, no ciclo de desenvolvimento, né? E daí a gente pode entrar aí agora no assunto de mercado de trabalho, né? Justamente para a gente entender, né, a importância, o que o mercado ele está pedindo, né? E quanto que também está sendo valorizado aí o QA no nosso mercado de trabalho. Boa, vamos falar de coisa boa então, vamos falar de salário, de QAs, vamos ver como é que tá o recorte aí no Brasil dos salários. A gente usou como base a Glassdoor, tá? Para consultar aí de júnior a sênior, a gente tem aqui o recorte desses 3 prints do Glassdoor. E hoje, quando a gente pesquisa lá no Glassdoor a faixa salarial de um júnior, de um Quality Assurance júnior, ele vai de 3 mil a 7 mil reais. Quando a gente olha para um pleno, ele vai de 4 mil a 7 mil, e um sênior ele vai de 5 mil a 9 mil. Por que a gente tem um range aí tão grande, né? Isso vai depender muito da empresa, então, não só dos benefícios, mas da maneira como aquele QA trabalha. Pode ser que ele seja, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de especializações, mas tem especializações que são mais requisitadas no mercado que outras. Isso tudo faz com que esse profissional ele valha mais para o mercado. Por isso que a gente tem uma disparidade tão grande. Então, se é uma empresa grande, se é uma startup, se não é, se é uma empresa mais consolidada há mais anos aí no mercado, que trabalha com legado, com sistema mais antigo. Então, tudo isso colabora nesse salário que essas empresas propõem para esses QAs. Não só falando aqui de salário, mas a gente sabe que tem todos os complementos, né? Então tem benefício, 13º, aqui falando de CLTs. Então tem toda uma gama aí de benefícios que as empresas também se propõem para que esse QA vá trabalhar com eles. A gente sabe que o mercado de tecnologia ele é super aquecido. A gente sabe que falta pessoas, na verdade, capazes e boas dentro do mercado de trabalho, e aí o que as empresas fazem, elas adotam aí bastante benefícios e começam a ofertar coisas que sejam realmente interessantes para que esses funcionários venham até essa empresa e que sintam desejo de trabalharem. A gente trouxe aqui um recorte de júnior para sênior, mas a gente também tem um recorte para especialistas que vai até uns 14 mil reais, dependendo da empresa. Então, a gente vê mais ou menos ali, começa em 3, pode chegar até a 14 como especialista. Falando do mercado internacional, e aí aqui, esse valor, ele está em dólar, né? Mas quando a gente converte
ele mostra que vai de 71 mil dólares até 109 mil dólares por ano, né? O cálculo ele é um pouquinho diferente para fora do Brasil, né? Não se mostra o valor ali por mês, mas se a gente divide aí pelo menos os 71 mil, que é digamos, o valor inicial, né? A gente divide para 12 meses, dá mais ou menos uns 5 mil reais. Se a gente faz essa conversão tá na casa dos 30 mil reais, com o dólar hoje a 5,90, não sei exatamente como tá o dólar hoje, mas dá mais ou menos uns 30 mil reais olhando para esse recorte. E aí, quando a gente olha para mercado estrangeiro, né, mercado aí fora do Brasil, a gente vê uma baita possibilidade, uma baita oportunidade, né, de amplificar ainda mais o salário mensal que a gente recebe. Uma coisa que eu acho bem legal a gente reforçar ali quando a gente está falando sobre os salários, né? Que a Tamara até comentou sobre o range, ele também varia muito de região para região, né? Então, assim, é claro que as empresas, para quem mora e trabalha presencial hoje na região de São Paulo, o custo de vida lá é muito mais alto do que quem trabalha. Por exemplo, eu moro em Blumenau, que é uma cidade muito menor, então as empresas aqui, claro, vão pagar menos. A pandemia ela acabou trazendo essa oportunidade abrindo muito essa oportunidade de se trabalhar remoto, né? Acho que é um assunto legal a gente até abordar aqui falando do mercado de trabalho, o trabalhar remoto. Hoje eu sou uma pessoa que eu trabalho 100% remoto, né? Então a Tamara ela trabalha hoje no híbrido, né? O Fábio estava trabalhando também recentemente da forma híbrida. Então isso tudo são vantagens aí que a gente tem hoje, certo? As empresas existem ainda muitas vagas que são remoto, e quando a gente trabalha remoto, muitas vezes o salário até acaba sendo maior porque eles pegam nas regiões maiores. Então, essa variação acontece, e principalmente essa vantagem, né, essa possibilidade de trabalhar pelo menos alguns dias de casa ainda está acontecendo bastante pelas vagas que a gente pesquisou. Essa pesquisa que a gente está trazendo aqui para vocês, ela foi feita essa semana por mim, pela Tamara e pelo Fábio. Então, tipo, tanto no LinkedIn quanto no Glassdoor, né? Aqui de salário a gente pegou diretamente do Glassdoor, mas falando sobre as possíveis vagas, que são os próximos slides, elas são do LinkedIn. Então, essas oportunidades que a área traz, né? Tipo, quem não. É um conforto, né? Um baita de um benefício, né? Boa. Não, até para. Estou pegando aqui os comentários, né? É lógico que quando a gente olha para o salário assim, a Bruna ela trabalha para uma empresa multinacional, né? Empresa da Inglaterra. Eu e a Tamara a gente trabalha para empresas também nacionais, e a gente compara com as nossas empresas. E assim, do que a gente trouxe aqui, pelo menos dentro da empresa com a qual eu trabalho, está muito dentro da realidade, e até tem um pouquinho a mais ali, né? E o que acontece no Glassdoor? São usuários ali, são colaboradores que cadastram o seu próprio salário, né? De acordo com a senioridade. Então, se vocês entrarem lá no Glassdoor, você vai falar qual empresa você trabalha, qual que é a sua senioridade, quanto tempo de trabalho que você tem, né? Quanto tempo você está na área, e qual que é o seu salário básico, qual que é o seu salário médio, né? E aí, a partir disso, ele pega ali, lógico, né? O robôzinho lá vai fazer esse compilado. Então, é muito uma média ali, mas está muito dentro da realidade, pelo menos das empresas que eu passei nos últimos anos, está muito dentro da realidade, esses salários que a gente postou aqui, né? Eu acho que tem um recorte bem interessante de trazer aí, que depois dos últimos anos, da galera começar a ficar remoto, as empresas elas tiveram muito que se adequar ao mercado nacional e salários bem competitivos aí com São Paulo, né? Então eu vejo aqui por Blumenau, que é a minha região, e os salários tiveram um bom aumento, muito por conta disso, porque agora você acaba podendo trabalhar em qualquer lugar. E as empresas acabam perdendo talentos, né? Se elas não se adequam com esses salários. Então, até a gente estava conversando aqui antes, né, o Fábio, compartilhando o quanto um spec está ganhando, e a gente chegou mais ou menos no mesmo valor das vagas que a gente vê, das vagas que a gente conhece, até das empresas que a gente passou. Então, esses valores estão bem aderentes. Eu acho que depende muito da empresa. Eu vi que o Frick, não sei se eu falei certo, mas comentou aqui que já trabalhou em banco, que o cargo de júnior era 6K, 6 mil o salário, né? Então, realmente depende muito da empresa que você tá. Mas, assim, do que eu tenho visto, tá bem dentro realmente dessas faixas ali do Glassdoor.
O Glassdoor, na verdade, os dados dele, ele é composto por pessoas. Quando vocês fizerem, se vocês decidirem se cadastrar no Glassdoor para ter acesso a isso, vocês têm que responder isso. Então, você escolhe alguma empresa que já trabalhou, tu coloca o teu salário, tu coloca qual é a empresa, tu avalia aquela empresa e a partir disso tu pode ver o das outras pessoas. Então, são várias pessoas, né? Eu me registrei e eu coloquei de uma empresa que eu trabalhei. Então, ele faz a média baseado nisso. Então, realmente é um dado super real mesmo. E a empresa que eu trabalho hoje, claro, é uma empresa da Inglaterra, então exige inglês fluente. Mas ano passado a gente abriu 2 vagas de QA trabalhando remoto do Brasil e o salário sem experiência, era de júnior, 6.500, mais os benefícios. Então, é uma realidade, sim. Como a gente comentou, isso muda de região para região, mas se você estiver preparado para essa vaga, quando ela surgir, em algum momento, até de júnior, a gente consegue ganhar mais de 6.000 reais. E uma dica bem legal, como a Bruna falou ali do Glassdoor, dá para vocês se cadastrarem no Glassdoor e pesquisarem empresas lá dentro e verem, né, como os funcionários, né, as pessoas que se cadastram, respondem, e eles usam essa média também para mostrar por empresa, quanto aquela empresa está pagando para determinado cargo. E aí dá para fazer uma pesquisa para ver o tipo de empresa, o quanto você está a fim de ganhar, você consegue ver tudo dentro do Glassdoor ali e ver até a oportunidade de vagas dentro dele. Legal. É lógico que tem esses salários e as pessoas precisam estar preparadas, né? Então precisa ter, obviamente, ali o conhecimento de QA. Vamos falar um pouquinho de níveis na carreira de QA? Boa, vamos lá. O Soul que a Ali comentou, é raro, mas acontece, a grande maioria de júnior não vai ganhar isso. Verdade. O teto de júnior, eu acho que ele está em 3.000, mais os benefícios. Mas quando a gente para pensar, eu tenho amigas, tá, que são advogadas, e o primeiro salário delas, já formada com a AB, ele não chegava nisso. Então, imagina você tá começando, você entrar na carreira, né, você não tem experiência nenhuma, mesmo que seja uns 3.000, que eu acho que é não é teto, como é que se chama quando é o mínimo, né? É o teto? O piso, É né? o piso, isso. Mesmo o piso, que deve estar em torno de 3.000 no Brasil, é um salário alto, porque as empresas têm muitos benefícios, todas elas que eu conheço vão te dar Unimed, vão te dar vale alimentação, né? Algumas PLR. Então, para quem está iniciando, gente, realmente, eu considero assim, hoje a área de TI, não sei se vocês sabem, mas eu vi ano passado, esse ano, aliás, faz 2 anos seguidos que pela primeira vez, né? Então, 2, né? Pela segunda vez, a faculdade de ciência da computação ela ficou em primeiro lugar nas universidades federais, em algumas, acima de medicina, no sentido candidato vaga. Teve mais gente tentando entrar em ciência da computação do que em medicina nos últimos 2 anos em algumas universidades federais. Então, a gente já percebe o impacto da tecnologia, né? Além de todos os benefícios que a gente já comentou, trabalhar remoto, ter a possibilidade de trabalhar para uma empresa de fora, né? Então, realmente, assim, mesmo que sejam uns 3.000 com os benefícios, tem muita... Não conheço nenhum outro cargo que pague outra vaga, né? Outra empresa que outro setor que pague já um inicial sem exigir experiência isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os níveis aqui, né? Então, a gente trouxe aqui o júnior, o sênior, o pleno, o sênior e o especialista, são os cargos, assim, super comuns, né? Que a gente vai ver aí quando vocês forem pesquisar vagas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada um deles exige. E aqui também, tá? A gente não foi baseado em sentimento, não foi baseado em nada. Isso aqui são dados de pesquisas que eu, Tamara e Fábio fizemos no LinkedIn, que hoje é uma rede social extremamente popular para quem quer se candidatar às vagas, né? Então, é a rede social de profissional de cada um. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que está exigindo, né? O que essas vagas estão exigindo para júnior. Então, conhecimento básico de metodologias de teste e ferramentas de QA, experiência com testes manuais, mesmo que em projetos acadêmicos ou pessoal. Então, tipo, galera, quem tiver aí a oportunidade, eu tô vendo muito no LinkedIn ultimamente pessoas se candidatando para projetos que tu é voluntário, certo? E daí tu já tem essa vivência e isso realmente te dá um valor, tu ter esse portfólio, né? Isso vai te dar um valor e vai agilizar para que você entre nesse mercado de trabalho, né? Outra coisa que está exigindo, então, atenção aos detalhes e capacidade de identificar problemas de uma forma proativa, certo? Então, esse pensamento crítico, esse cuidado com os detalhes. E uma coisa, assim, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas que a gente já percebe conhecimento em automação de testes para vagas de júnior.
Né? Depois eu, Fábio e a Tamara, a gente quer comentar a nossa opinião e até tipo, o que a gente tem achado sobre o mercado pedir isso. Mas a verdade é, o mercado está pedindo porque no link a gente pesquisou muitas vagas e é isso que está sendo pedido. Então, vamos ver o que exige ali para as vagas de pleno. Para pleno, uma coisa assim só sobre o júnior que eu queria reforçar é o júnior, né? As empresas elas sabem o que é um júnior, elas não exigem, apesar de estar escrito ali sobre automação, a gente sabe que é alguém que vai precisar de muito suporte ainda, certo? Então, quando a gente está falando ali do nosso QA pleno, além de tudo que está exigindo ali dentro do nosso QA júnior, né? Então eles já começam a falar de uma forma mais clara, né? Mais micro, menos macro, né? Sobre a automação. Então também exige muitas vezes experiência com alguma linguagem de programação, com Git, né? E experiência ali com os testes automatizados. Então, quando a gente olhou para as vagas de pleno, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa pessoa tem que ter mais autonomia, muito mais do que um júnior. Um júnior ele vai precisar de suporte durante muito tempo para muitas coisas. O pleno não. O pleno ele já tem que se virar sozinho e começar a contribuir com melhorias, certo? E realmente entrando ali nesse papel bem mais proativo, né? E o mercado hoje já exige plenos que estejam automatizando. A automação, né, mesmo com a chegada da IA, a automação é uma coisa muito requisitada hoje, porque ela tem muitas vantagens, certo? Então, hoje as nossas vagas de pleno, elas têm exigido tudo isso. Quando a gente fala ali sobre o nosso sênior, além de tudo que exige para júnior e para pleno, a gente também exige muitas vezes algum conhecimento em testes não funcionais, como, por exemplo, um teste de performance, ter conhecimento de testes de acessibilidade, que é uma coisa que também tem crescido, conhecimento de testes de usabilidade. Então, testes não funcionais além do funcional. Ali no júnior e no pleno é muito comum tu entrar numa empresa e tu realmente testar, né, com uma visão de usuário. Quando a gente vai subindo, a gente tem que pensar um pouquinho além. Então, a gente já tem que se preocupar com coisas além do próprio teste funcional. Então, aqui, além de ter esse conhecimento, a gente exige, né, que uma atuação muito forte nessa prevenção de defeitos, né? Quando eu estou falando ali sobre o Shift Left Testing, é realmente aplicar o Shift Left Testing. É muito comum a gente ler algum artigo, né? Entender o que é o Shift Left Testing, mas ele não é fácil de aplicar. Essa que é a verdade, é uma mudança de cultura que acontece dentro das empresas quando se tem uma cultura em que o QA testa, né, tipo num cascagem, né, que ele testa no final. Então tem aquela tua raia de teste e é ali que tu tá olhando. Então quando a gente está falando Shift Left Testing, a gente está falando de realmente tu se envolver de uma forma em que aquilo muda realmente uma cultura sobre a qualidade, né? Você vai se envolvendo em todas as fases e todo mundo vai pensando em qualidade durante todas as fases. Então, aqui, o nosso QA Sênior, ele exige uma visão mais estratégica, né? Então, ele também, muitas vezes, tem que ser a referência técnica dentro do time, é quem as pessoas olham, admiram e pensam, se eu não sei resolver isso tecnicamente, é para essa pessoa que eu vou pedir ajuda, certo? Ele é uma liderança técnica, muitas vezes, informal. Então, para te se tornar um sênior, a gente tem que... o mercado exige isso, as vagas exigem isso, certo? E para o nosso especialista... O especialista ele exige tudo que o nosso sênior exige e também, né, ele tem uma visão muito mais sistêmica, certo? Então ele olha para o todo mesmo, e além disso ele já está olhando para o futuro, né? Ele já está pensando em inovação, né? Então, além de tudo que exige ali no sênior, ele também mentora. Esse é um papel extremamente importante de um especialista, certo? Por quê? Porque tu vai ter júnior dentro da tua empresa. E não só júnior QA, ele mentora, inclusive, desenvolvedores, certo? Ajudando eles a trazer essa skill aí, né? Essa habilidade de qualidade, certo? E ele também cria e executa estratégias de qualidade. Então, ele está pensando ali nas estratégias, ele está tendo um olhar mais sistêmico, ele está pensando em inovação, ele está mentorando, ele está ajudando a reforçar a nossa cultura de qualidade, além de ter todo aquele conhecimento técnico, né, exigido nas vagas anteriores. Então, é realmente uma coisa de construção. Com o aumento ali dos salários, né, a gente percebeu até uma coisa bem engraçada acontecendo, que foi o quê? Os cargos aumentando, não sei se quem costuma acompanhar todo dia o LinkedIn, mas esse tempo estava tendo uma treta de tipo assim, cara, o teu cargo não é o que tu faz, e às vezes o que ele faz é o que ele faz na tua empresa. Mas, se você vai para uma Big Tech,
hoje tu é um sênior e lá tu é só tu é um pleno, não só, né? Mas tu é um pleno. Então, isso também pode variar de empresa para empresa. Aqui é realmente um montante que a gente olhou, baseado, eu não lembro exatamente quanto, mas acho que foi mais ou menos 200 vagas que a gente olhou, o que estava sendo exigido, certo? Então, tem que entender isso também, que às vezes você vai mudando de empresa e elas vão exigindo coisas diferentes, né? Que hoje você é um sênior, e também o próprio mercado, em algum momento ali, né, que teve esse boom de salário da TI, ele também fez isso. Pô, mas eu não posso pagar isso para um pleno, então já sobe o cargo da pessoa júnior, mas na verdade ela não está com as habilidades do que se exige hoje de um sênior, né? Mas no cargo está porque teve aquele boom. Então, hoje é bem complicado isso, né? Tá tendo uma treta, né? Não queria usar essa palavra, mas tá tendo umas tretas falando sobre isso, sobre, tipo, o que exige mesmo, o que um sênior sabe fazer. E a gente tem que entender que isso muda de empresa para empresa, certo? E também que tem mudado aí nos últimos anos, porque tem se exigido cada vez mais, principalmente conhecimento técnico e soft skills, certo? Então, mentorar é uma soft skill, gente. Tipo, tu saber explicar, né, o conhecimento que tu tem, tu guiar outras pessoas. Então, é por aí que é isso que o mercado hoje tem exigido, né, quando a gente fala sobre as vagas de QA. É um detalhe super importante, né? Quando a gente fala de júnior, pleno, sênior, especialista, aqui a gente está falando muito de habilidades técnicas, né? Muito das habilidades técnicas, mas o que vai ser muito observado desde o júnior são habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, né? Então, se eu voltar aqui, por exemplo, no júnior, deixa eu voltar aqui, foi muito... Fala que atenção aos detalhes, capacidade de identificar problemas de forma proativa. A própria proatividade, ela acaba sendo uma habilidade comportamental. Você ter vontade de aprender é uma habilidade comportamental. Então, você mostrar essa vontade de aprender, o que você está estudando, o que você está buscando, quais comunidades você participa, com quem você se conecta, tudo isso vai contando ponto ali para quem está te entrevistando. E essa habilidade comportamental normalmente não está descrita nas habilidades técnicas de uma vaga, né? E aí o recrutador, ou líder, ou o especialista ali que está te entrevistando, ele vai identificar essas habilidades comportamentais. E obviamente aqui no pleno ele vai medir sua curva de aprendizado. Aqui, obviamente, o sênior ele já tem que ter uma boa curva de aprendizado. Não se fala mais muito de ferramenta, mas assim, se você tem habilidade com uma dessas ferramentas ou linguagem de programação, porque qualquer coisa que vier, qualquer coisa que mudar, você já tem que ter uma curva de aprendizado muito rápida. Então, independente se você sabe bem uma linguagem de ferramenta, não quer dizer que você é sênior, tá? De repente você vai ser especialista ali naquela ferramenta, mas se te der uma outra ferramenta, você pode demorar bastante tempo para aprender, então você tem esse tipo de senioridade também. Bacana? Eu queria puxar aqui um pouco falar um pouquinho das especializações, né? Especialista na área de qualidade. E aí tem um monte de vertentes. Se a gente for olhar aqui a carreira, o galgar, né, da carreira do profissional de qualidade, desde o começo, júnior, pleno, sênior, aí ele vai para uma dessas especialidades, se ele quiser, obviamente, né? Então, temos aí o especialista em automação, né, o automatizador, performance. Lembra lá aquele problema que a Bruna comentou lá do aplicativo, que não funciona porque tem muitos usuários acessando? É um problema de performance. Se tivesse ali um cuidado com a performance, está previsto, feito um estudo de quantos usuários vão acessar, porque o governo ele tem esse número, né? Quantos usuários vão acessar, quantos usuários vão baixar, quantos usuários podem estar viajando, né? Para justificar, enfim. Então, o especialista de performance, junto com a área de negócio, ele vai fazer toda essa parte de estudo para fazer os testes de performance. Então, o profissional de performance, ele realmente ali ele vai fazer robozinhos para soltar múltiplos usuários, milhões de usuários, por vezes ali bilhões de dados,
simultaneamente no seu software para ver o quanto que ele aguenta, né? Quanto que é pancada, chama de stress test, teste de performance, enfim. Temos aí especialistas em mobile, né? Em dispositivos móveis. Parece que não, mas assim, o testar celular tem cada especificidade, assim, tem detalhes ali que é completamente diferente de testar um web ou API, testar um sistema desktop, um sistema na internet. Temos especialistas em acessibilidade, que ele vai verificar ali se o seu sistema, seu software, né, ele está acessível para quem tem baixa visão, para quem tem problemas de visão, para quem... enfim, tem até softwares que testam problemas físicos mesmo, né, para ver ali o quanto que eu estou... se eu vou testar, por exemplo, se eu vou navegar apenas com teclado, se ele pula de campo em campo com a tecla Tab, eu não precisar ficar usando as duas mãos. Por exemplo, se eu quebrar um braço e tiver que usar só uma mão, será que meu software está preparado? Então, é óbvio que envolve muitos estudos aí na acessibilidade, mas ele vai ser especialista em identificar todos esses problemas que o usuário pode ter, né? Toda essa dificuldade que o usuário pode ter, para prever e trazer um software melhor para o usuário final. Segurança hoje nem se fala, né? A gente acabou nem trazendo cases de segurança, mas existem muitos cases, muitos problemas de cybersecurity, de vazamento de dados, de milhões de dados que vazou de usuários. Só pesquisar um pouquinho aí no Google, vocês vão ver. Com certeza vocês já devem ter ouvido aí que empresas aí famosas, como Microsoft, como... enfim, tem muitas empresas aí que teve problema de segurança e teve milhões, bilhões de dados vazados aí para... Isso, obviamente, que gera um puta de um transtorno, né? Gera um puta de um custo, né, para a empresa resolver. Temos até especialistas ali em testes manuais. Hoje em dia, esse especialista, ele acaba tendo que aprender um pouco mais sobre as outras especialidades, mas esse especialista está muito ali voltado para a técnica de teste, ele está muito voltado para a área de negócio, ele está em conversa o tempo todo com a área de negócio, ele vai trazer as melhores técnicas para trazer ali para o time o melhor tipo de teste para se aplicar. E aí temos as variações, né? O engenheiro de qualidade, o consultor de qualidade, e você pode ir para um perfil, por exemplo, de liderança, que também faz parte ali de uma possibilidade de carreira, né? Eu posso ir para uma carreira mais técnica, eu posso ir para uma carreira mais de liderança. Assim como eu com as meninas aqui, completamente, a gente se complementa, né? Porque elas foram muito para essa linha de liderança. A Tamara tem uma liderança mais técnica, né? A Bruna tem uma liderança mais com pessoas e eu sou completamente especialista de software, né? Então, a gente, no fundo, a gente se complementa ali, até para trazer um bom material aqui para vocês, né? Certo? Querem comentar alguma coisa? Eu acho que é bem isso mesmo, sabe? São várias vertentes, assim, né, que a pessoa vai escolher de acordo com o que ela também vai conhecer. Então, mesmo dentro da própria carreira de QA, você é um QA, mas você vai ter ali algumas especializações. Mas uma coisa que eu queria puxar aqui, Fábio, a gente trazer ali sobre uma pergunta que foi trazida aqui pelo Sou QA, certo? Que eu achei extremamente legal, que uma coisa que eu vejo em algumas empresas, que algumas empresas pecam, é no conhecimento de metodologias de teste. Isso fica só na descrição da vaga. O pessoal só quer saber de automatizar e não quer nem saber o que está automatizando. Então, eu queria entrar nesse assunto, né, antes de a gente ir para o próximo slide, né, porque eu achei bem interessante esse comentário. Eu aí também já estou há 17 anos na área e comecei ali, né, como QA manual, né, então, tipo, fiquei bastante tempo trabalhando até com automação durante algum período da minha carreira. De 2020 para cá é que realmente eu fui para a área de liderança, né, então faz 5 anos, né, então até então eu trabalhava muito ali na parte de automação e de
cultura de qualidade e tudo mais. E sim, isso que foi falado é uma dor, né? Muitas vezes as empresas não sabem exatamente, tipo, elas querem automatizar e faz parte do papel do QA ele saber o que automatizar. Tá? Então, a gente tem que esperar também isso, que o QA vai levar isso para dentro das empresas. Então, olha que oportunidade legal que a gente tem, né? Então, tipo, a empresa, ela está contratando alguém para automatizar, só que se ela diz assim, ó, eu quero que você automatize todos os bugs, encontrou um bug, tem que automatizar num end-to-end. Gente, isso é impossível de dar na manutenção. Então, logo esse projeto vai ser um projeto de automação falido. Por quê? Porque a automação traz muitas vantagens, mas é algo muito difícil também de se manter, não é uma coisa fácil. Uma automação de software é um projeto de software como qualquer outro projeto, certo? Então, ali vai exigir o conhecimento, vai exigir que a gente tenha um ambiente, a gente vai exigir que tenha manutenção daquele código, porque a gente está mexendo num código de produção, então a gente vai ter que impactar, deveria estar tendo que impactar ali no nosso teste automatizado, senão aquele teste também não está testando nada. Então, é muito interessante, porque o que eu quero reforçar é que, sim, isso está nos cargos e faz parte do papel do QA, quanto mais sênior, né, quanto maior a senioridade dele, entender, né, e como criar essa estratégia de testes mesmo, sabe? E não simplesmente questionar. Eu acho que as empresas também esperam isso do QA quando ela contrata alguém, né? É isso aí. Apesar de, né, eu já vi vários comentários aqui no chat que as empresas não estão preparadas, né? Você exige muito de um QA Júnior, por exemplo, né? QA Júnior, Pleno, Sênior, e chega lá na empresa, a empresa não aplica aquilo. Mas ela te contratou, por vezes, para resolver um problema que ela nem sabe que ela tem, né? Ela nem sabe que ela tem um problema de performance ou de segurança ou de usabilidade. Então, por isso que o conhecimento ele é muito importante, né? Você buscar o conhecimento, você buscar se conectar com a comunidade para trazer outras técnicas. O que o pessoal está usando, os meus colegas estão usando, né? O que eles fizeram para resolver esse problema? E lógico, né, que a formação vai ajudar bastante também a se preparar, e lógico, não só a formação vai te ajudar a cercar, né, todos esses problemas, mas você buscar cases também de outros problemas que aconteceram com o vizinho, né, com o software vizinho, com o e-commerce vizinho, enfim, ver o que o mercado está sofrendo e você buscar resolver esses problemas. Então, as empresas, por vezes, não vão estar preparadas, porque você não vai ter líderes como a gente, que vão te ajudar a trilhar uma carreira ali dentro da empresa, né? E, por vezes, vai depender de você que vai entrar na empresa para resolver esse problema. Lógico que você não vai estar desamparado, porque existem muitas comunidades já entrando nas dicas aqui, né? Mas existem várias comunidades que vão te ajudar a isso. O próprio LinkedIn já te ajuda a trazer conhecimento sobre isso, né? Certo? Ótimo. Vamos então fazer um quiz aí rapidinho, Fábio. Depois vamos eu queria voltar só no assunto. Bora. Bora. A gente comentou aqui, nem comentou, na verdade, né? Mas para a vaga de júnior, acho que tem até a ver com um dos comentários. Conhecimento e automação de teste logo para júnior, né? O júnior já tem que saber programar. Doido, né? Pois é, pessoal. Hoje em dia, eu falava isso já uns 7 anos atrás, uns 8 anos atrás, desde quando eu comecei minha carreira de líder, né? Eu falava, olha, o júnior ele tem que automatizar. E aí isso, há 7 anos atrás, era polêmico, assim. Minha intenção nem era polemizar. A intenção era trazer conhecimento ali que falar, gente, isso é uma tendência e é bom vocês se prepararem. Hoje não é uma tendência, é uma realidade. O mercado está muito exigente mesmo, né? A gente precisa buscar formação. E hoje, desde o júnior, ele já tem que saber a automação. Tem que saber, obviamente, o mínimo ali de lógica de programação, ou já está começando a desenvolver a sua lógica de programação, a automatizar alguns cenários simples, e aí, com isso, se alimentando
todos os dias se alimentando aos poucos, pegando cenários simples, buscando referência dentro da sua empresa ou fora da sua empresa, você vai melhorando essa habilidade técnica, né? Automatizar teste desde júnior, sim. Antigamente não, né? Quando eu comecei com esse assunto de o júnior tem que automatizar, antigamente o júnior exigia dele só fica aí fazendo teste manual, não é só, tá? É muita coisa, no teste manual tem muita coisa, mas você passava ali 3, 4 anos fazendo só teste manual para que, quem sabe, enfim, você de repente virar um planner que vai ter ali oportunidade de automatizar. Isso, quem sabe? Estou falando isso num passado não tão distante, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, desde o júnior, ele precisa, sim, saber automatizar, precisa saber programar, precisa saber banco de dados, precisa saber API. O mercado está muito exigente. Lógico que, né, a Bruna pontuou muito bem. Lógico que o júnior, você não vai exigir tanto do júnior quanto você exige de um pleno e de um sênior, né? Então, ele é menos cobrado nesse sentido, mas o seu líder ali, com certeza, ele vai estar te acompanhando para ver se você está bebendo dessa fonte o tempo todo, né? Quer comentar, menina, sobre? Não, eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Então, claro que não vai exigir, assim, que a pessoa saiba fazer, né? Pensar num projeto, pensar na estratégia, na automação. Mas já se exige, muitas vezes, de um júnior, ele ter um sênior ali guiando, né? Que já existe um projeto de automação acontecendo. Então, eu vou te passar esse teste para automatizar, sabe? Isso ali pode acontecer mesmo. Não deveria ou não vai ser exigido, assim, não temos, então você como júnior crie isso aí do zero, assim como não se exige isso de um dev júnior, certo? Então, assim, você é o cara que vai estruturar, vai criar aí toda a estratégia, você que vai criar toda a arquitetura, então não vai se exigir. Mas, dev júnior, preciso que você faça esse código aqui, que é a júnior, preciso que você automatize esses 3 cenários aqui. Isso vai acontecer. E isso, né, a gente vai aprendendo ali, né, de acordo com o tempo, né? E também é uma baita oportunidade para realmente já ir botando em prática, até trazendo aqui uma das questões que a Paula colocou, né? Ali, fiz cursos de automação, Robot e Cypress. Qual a melhor forma de continuar praticando para não esquecer o que aprendi se eu não consigo usar no meu trabalho? Eu gostei bastante dessa pergunta também. Porque a gente tem que continuar estudando, mas algumas coisas sobre isso, tá? Eu não sei qual é a tua senioridade, Paula, mas eu lembro, alguns anos atrás, assim, durante a minha carreira, que foi bem engraçado, porque eu fazia muitos cursos e eu também não conseguia botar em prática, e daí tu realmente esquece, tá? Como qualquer outra coisa. Então, tipo, aprendi a dirigir. Se ficar anos sem dirigir, quando tu voltar, não é do zero, certo? Mas tu vai fazer ali umas barberagens, tu vai ter esquecido algumas coisas, né? Mas não é como a primeira vez que tu dirige. Então, você ter aquele conhecimento, quando exigir isso dentro da empresa que você trabalha, tu não vai começar do zero. Uma forma, assim, é tu realmente criar portfólio pessoal, tá? Eu lembro, eu já faço entrevistas há pelo menos uns 10 anos, mais ou menos desde 2015 eu já participo das entrevistas nas empresas que eu trabalho, e eu lembro uma vez que eu entrevistei um candidato, porque a gente trabalhava, tipo, eu trabalhava num software que qualquer pessoa podia acessar, né? Ela podia criar o seu login lá, né? Então, não era o caso, mas vamos supor no e-commerce, né? E a pessoa trouxe como case a automação de uma parte do nosso software, certo? Então, escolhe algumas coisas, vai exercitando, vai colocando no teu GitHub, certo? Então, isso é de uma forma estruturada, não adianta colocar lá um monte de código, né? Porque quem vai te avaliar nas entrevistas, ela não vai olhar todo o teu GitHub. Mas o que ela vai fazer? Se tu tiver ali algum projeto, automação do e-commerce tal, daí coloca os cenários, adicionar o produto no carrinho, tirar o produto carrinho, isso e aquilo, deixar aquilo de uma forma que a pessoa entenda, ela vai olhar o teu código, certo? Vai entender qual é o teu conhecimento de lógica. Então, é bem legal tu criando esse portfólio no GitHub, vai te ajudar muito, tá? E é uma forma de tu continuar exercitando. Além disso, projetos que, eu tenho visto no LinkedIn tantos projetos que tenho achado tão legal, projetos que as pessoas são voluntárias,
né? E de vários cargos. Então, até para quem quer começar na área, eu e a Tamara, a gente chegou a mentorar uma menina que ela está participando de um. Então, o que acontece? Eu sou PO, né? Não é o meu caso, mas tipo, a Maria lá é PO, então ela quer participar como voluntária dentro desse projeto. O João ali é QA, e daí vocês fazem um projeto junto na vida real mesmo, assim, né? Só que como voluntários de algo. Então, aconselho também para não perder esse conhecimento, exercitar, né? Até porque vai te ajudar, não sei se tu já trabalha, como eu disse, mas vai te ajudar ou a crescer, né? E quem sabe em algum momento tu esteja com tanto, eu não uso no meu trabalho, né? Mas tu esteja com algo tão legal que ou tu vai acabar ficando interessado em ir para algum lugar onde tu possa utilizar isso, ou a tua empresa vai olhar aquilo ali e vai dizer assim, cara, que legal isso aí, Paula, vamos tentar trazer para nossa empresa, porque talvez eles também não tenham percebido a importância disso. Então, ou tu, sim, vai acabar migrando, ou vai acabar acontecendo de tu crescer dentro da empresa que tu tá. Bacana. E respondendo aqui talvez até uma provocação, não sei, do Reinaldo Rodrigues, ele falou que a Paula estudou Robert Cypress, aí a vaga exige Jenks, né? E como fica? Pois é, isso faz parte da senioridade, né? Aliás, quando você automatiza, por exemplo, vou pegar esses dois exemplos aí, Robert e Cypress. Você não automatiza para ficar na sua máquina, né? Você automatiza para que essa automação ela sirva para o time. Então, vai ter algumas coisas assim que ele chama ali de satélites, né? Que são coisas que vão circundar a automação, que é monitoração, né? Pipeline, CI/CD, DevOps, e você vai ter que aprender, porque o software que você está automatizando, a página que você está automatizando, o aplicativo que você está automatizando, não vai ficar só na sua máquina, não é para rodar na sua máquina. Você vai ter que subir isso para o time usar estrategicamente. Então, por exemplo, eu subi ali no Jenkins, o Jenkins é um orquestrador, que ele vai pegar todo o código do desenvolvedor, por exemplo, vai fazer o build, vai construir aquele software e vai publicar para o usuário usar. Basicamente é isso. E aí, quando você faz a automação de teste, você fala, antes de publicar, é melhor rodar um teste aqui, né? E aí, você precisa entender qual etapa ali você vai colocar seu teste e até que tipo de teste você vai colocar em cada etapa. Será que aqui eu rodo os testes que são mais críticos? Será que aqui eu rodo todos os testes? Então, por isso que precisa, sim, saber não ter experiência, mas começar a estudar, assim, a parte de DevOps, né? CI/CD, Pipeline, seja Jenkins, GitHub Actions, Azure DevOps, Azure Pipeline, enfim, seja o que for ali, você vai ter que estudar. E, obviamente, se você estudar muito bem uma dessas ferramentas, outras, a curva de aprendizado vai ser muito mais tranquila. Então, esses conhecimentos satélites, eles vão acabar sendo exigidos, sim. Pode falar. Não, o que eu queria falar é que eles vão ser exigidos, mas assim, a galera se candidatem mesmo que tenha algo que tu não tem conhecimento, né, Fábio? Tipo assim, tem lá, a vaga exige Cypress, exige isso e aquilo, e exige Jenkins, e eu não tenho conhecimento de Jenkins. Se candidatem a essa vaga mesmo assim, né? Então, a gente vai precisar criar essa experiência, vai. Mas, ao mesmo tempo, gente, não vai... uma pessoa não é porque ela não atinge um dos requisitos que ela vai ser eliminada. Tá? Bem, não existe isso. Sinceramente, até hoje, eu não lembro de ter contratado ou ter sido contratada tendo 100% dos requisitos atingidos. Tá? Então, não existe. Né? Então, não precisam ter medo quando vê Jenkins, meu Deus, eu não tenho nada disso. É claro que a gente... Senão, vocês vão perceber assim, vou fazer um curso disso, vou fazer agora. Então, para eu me candidatar, preciso aprender Jenkins, precisa disso. E daí o tempo vai passando e as empresas, elas vão te ajudando, vão te ensinando. Então, ela já tem conhecimento de 70% do negócio, né? Então, ela vai entrar aqui, ele vai entrar aqui e a gente vai aprendendo. A gente coloca ali no PDI da pessoa, a pessoa estuda por conta e cria essa oportunidade dentro da empresa. Então, é bem interessante isso que o Fábio falou, mas
Se a gente parar para pensar assim, vai aumentando, né? Então tem que saber Jenkins, daí daqui a pouco também tem que saber isso, e isso que o Fábio falou assim de satélites, isso fica gigante. Então não se preocupem quando vocês verem isso. Claro, se for algo totalmente diferente, não faz nem sentido você se candidatar. Mas se você tem ali, sei lá, 50% do que a vaga exige, já se candidate, sabe? Passe por essa experiência. Eu acho que, para fechar aqui as dicas, eu acredito que tem 2 pilares que você, como profissional, você como pessoa, na verdade, precisa avaliar. O primeiro deles é o que eu quero me especializar, então, dentro daquilo que o Fábio comentou sobre as especializações. Quem daquelas pessoas eu quero ser? Eu quero ser um cara que vai trabalhar mais com manual mesmo, ou eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar com mobile? Ou eu quero ser uma pessoa que vai trabalhar com acessibilidade? Então, primeira coisa, te entende, faz uma autoanálise, identifica qual perfil você quer ser. E aí o segundo é olhar para essas vagas e ver o que você precisa aprender para você poder contemplar aquela vaga, né? Óbvio. Dentro do que a Bruna falou, né? Tipo, atingir 50%, não deixa de se candidatar. Mas aquilo te mostra exatamente o que você precisa saber para trabalhar naquela posição. Pode ser que eles abram, né? Tudo bem, a gente tem pessoas aqui que vão te ensinar, você é a pessoa ideal, pode acontecer. Mas pode ser que eles queiram uma pessoa que realmente tenha todos aqueles atributos, né? Aquelas competências. E aí é por isso é tão importante você olhar para as vagas para identificar o que elas pedem, ver se é aquilo que você quer, ver se aquilo está alinhado com o que você deseja profissionalmente, e aí se capacitar para aquela vaga. Uma das certezas que a gente tem é que a vaga de QA ela mudou muito. Com certeza ela vai continuar mudando, assim como outras vagas, como desenvolvedor mudou. Então hoje a gente trabalha muito com cloud, a gente trabalha com muitas outras tecnologias que, cara, 10 anos atrás não se falava, entendeu? A gente trabalhava com o sistema desktop, a gente estava começando a viver o mundo aí dos mobiles. Então, muita coisa muda. E por isso que a gente precisa continuar como profissional se atualizando para a gente se adequar a essas vagas e conquistar o salário que a gente deseja, conquistar o emprego que a gente acredita merecer. Perfeito. Muito bom. Bom, tem um desafio aqui para quem gosta de desafios. O pessoal da Impact aqui postou o link. Aí vocês podem acessar esse site aqui, mentimeter.com, acessar com esse código, ou QR Code, ou direto esse link. E aí eu vou startar lá o quiz, né? E vamos ver aí como é que vocês vão. Aí vamos falando aqui. Bom, já começa assim? Acho que sim, né? Acho que já começou. Por que é importante realizar testes de software? Bom, A, para cumprir exigências burocráticas. B, para garantir a qualidade, evitar falhas. C, cortou aqui, mas tudo bem. Mas acho que para acelerar o desenvolvimento. E D, para reduzir o número de programadores. E aí? Tem bastante coisas provocativas aqui. Não sei se já deu tempo de vocês entrarem aí. Acho que o pessoal tá entrando, mas já tô vendo que tem alguns votos indo aí pro B, né? Depois a gente vai descobrir se tá certo ou não. Boa. Tô conseguindo entrar aí, pessoal. Acho que depois a segunda fica mais quente, né? Vou deixar um tempinho aqui. Pode ter pegadinha, hein? Tô vendo muita gente indo pro B ali. Legal essa pergunta da Paula, hein? Tenho percebido uma vertente do mercado que espera que o QA também desenvolva. Vocês veem isso também? Já te respondo isso aí. Show. Acho que é isso, hein, galera? É a B mesmo, parabéns. Vamos lá, vamos ver se dificulta agora. Próxima pergunta. Qual das opções a seguir é uma consequência comum da falta de qualidade nos sistemas? A, aumento da produtividade.
B, redução de custos. C, perda de confiança dos usuários e impactos financeiros. D, melhor engajamento com o cliente. Qual dessas opções a seguir é uma consequência comum da falta de qualidade? Parece ter um pouquinho de verdade em cada uma aqui, né? Ó, essa já foi mais dividida. E aí? Olha lá, o pessoal ainda tá no 7. Acho que deu, né? Não, bacana, foi um pouquinho mais dividido aqui. Mas eu diria que tem um pouquinho de verdade em cada uma aqui. Mas a resposta certa é a C mesmo, né? A perda de confiança dos usuários e impactos financeiros, né? Uma das principais consequências da falta de qualidade. Tudo bem? Vamos para a próxima? Aumento da produtividade. Ele ficou resquício ali. Agora sim, ó. Se você está começando agora na área, o que mais pode te ajudar? Ter curiosidade e atenção aos detalhes, decorar 100 ferramentas diferentes, saber tudo de programação logo de cara, tem a ver ali com a pergunta da Paulo. Ter um amigo que faz tudo por você. Ah, isso é bom também. Tem um perdido ali no decorar 100 ferramentas diferentes. Será que ajuda? Saber tudo de programação de cara, ter um amigo que faz tudo. Isso aí, gente. Letra A, né? Tem muito a ver com aqueles soft skills também, né? Apesar de a gente falar bastante de algumas habilidades técnicas, as comportamentais ajudam bastante, principalmente se você está começando a ter vontade, curiosidade, ser criterioso, né? Ter atenção aos detalhes. Isso conta bastante para quem está começando. E o recrutador, ele percebe, tá? Ele percebe esses detalhes. A gente é bastante experiente aqui em entrevistar, a gente percebe também. A última, lá. Por que testamos software? Parece um repeteco lá do primeiro, mas vamos lá. Para cumprir prazos do projeto e acelerar a entrega, para encontrar falhas, melhorar a experiência do usuário e garantir confiabilidade, para substituir o trabalho dos desenvolvedores, para testar somente quando o sistema estiver pronto. Galera, tá atenta aí na apresentação, hein? Isso aqui foi unânime, eu acho, né? Por enquanto, sim. Para encontrar falhas, melhorar a experiência do usuário e garantir confiabilidade. Perfeito. É isso, gente. Era só para ver se vocês estavam espertos aí na apresentação. E estavam, né? Com certeza. Espero que vocês tenham gostado bastante. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Dá tempo? Vou deixar aqui por enquanto. Acho que dá. Nessa. A gente foi respondendo bastante já durante a apresentação, né? Então, acho que tem ali algumas perguntas, né? A Paula trouxe essa pergunta ali que é bem interessante. Tenho percebido uma vertente do mercado que espero que o QA também desenvolva. Perguntando se a gente também tem visto isso. O que vocês acham aí? Para falar a verdade, eu tenho visto. E não quer dizer que eu concordo, tá? Por quê? Porque a gente falou muito assim do perfil do QA, de ele ser muito mais criterioso, ter atenção. Não que o desenvolvedor não tem esse perfil, né? Mas o QA, o profissional de qualidade, ele pensa um pouco diferente do desenvolvimento.
Obviamente, quando a gente está falando ali de desenvolver, fazer automação, é um tipo de desenvolvimento, mas ele tem uma linha de pensamento completamente diferente do desenvolvedor, né? Assim como o mercado também está exigindo que o desenvolvedor teste também, né? E lógico que o desenvolvedor não vai testar como um profissional que estudou, como um profissional de QA que estudou técnica de teste, fundamentos de qualidade, né? Testou shift left, BDD. Ele não vai testar, ele vai testar a coisa ali como se fosse um usuário, ele vai fazer no máximo um teste de unidade, né? Que vai testar o seu próprio método, mas ele não vai conseguir pensar em outros cenários que o próprio QA. Ele estudou para isso, ele já tem um pensamento crítico completamente diferente do desenvolvedor. Mas o mercado pode exigir aí, mas com certeza ali, essa parceria entre QA e desenvolvedor, para mim, hoje ainda funciona super bem. Eu acho que cada um na sua área de atuação, né? São pessoas que são profissionais, na verdade, que são especializados em uma determinada área, né? A área de tecnologia ela é muito ampla. Se a gente for fazer tudo, a gente vira um pato, né? Não faz nada direito, não voa, não nada, enfim. E eu acho que esse ponto que trouxe ele é muito bom, Fábio, de unir, né, o Dev com o QA, eles fazem uma dupla muito boa. Então, o QA é muito bom como teste, o Dev é muito bom codando, juntos eles vão fazer uma dupla perfeita, assim, né? Os dois vão se complementar ali no dia a dia no trabalho. Acho que sempre vão ter vários tipos de perfis que o mercado vai estar procurando, a gente vê vários, né? A gente vê as especializações ali, mas é muito mais entender o que a gente, como profissional, está disposto também a aprender, a se desenvolver e qual tipo de vaga que nos apetece, né? Uhum. Eu tenho uma opinião bem parecida com a de vocês também, sabe? Eu acho que o mercado ele exige, mas é mais para a parte de automação, eu espero, né? Porque eu acho que são papéis que se complementam, né? O QA e o Dev e o PO também, né? Eles têm que trabalhar em parceria, né? Então, cada um ali tem o seu conhecimento, ele tem as suas responsabilidades, certo? Mas eles têm que se ajudar, eles estão ali para juntos construírem um software. Até por causa disso, eu não gosto quando, né? Não sei se eu detesto quando assim, encontrou um bug. Meu, como é que o QA não pegou isso? Quando a gente está trabalhando ali em parceria, em conjunto, todo mundo olhando para todo o ciclo de desenvolvimento, para entregar algo para cliente demora tanto, assim, né? Tem a fase ali de discover, tem a fase de criar os critérios de aceite, de desenvolver, tem um code review, tem um teste, tem isso. Se chegou um bug lá, pode ser em tantos lugares que aquilo ali começou a falhar, sabe? Então, realmente é uma parceria, todo mundo junto olhando pela qualidade. Eu acho que o mercado exige um pouquinho mais, mas eu acho que quando ele exige esse conhecimento ali de desenvolver, eu acho que é muito mais hoje ainda olhando para desenvolvimento de testes, tá? E não um papel para substituir o dev, porque acho que cada um tem a sua responsabilidade ali. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Reinaldo fez um comentário, né? Eu emburreci na habilidade em outras linguagens e sofri para conseguir uma nova colocação, porque ele trabalhou 5 anos numa empresa que atuava com, provavelmente, tecnologias que não são tanto de mercado, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Ele colocou ali, sendo sincero, das que tu colocou, 2 ali eu não conheço, mas isso sim pode acontecer. Então, eu acho que vai muito de acordo com o que a Tamara comentou, de tipo, o que tu quer para a tua carreira, né? E o que o mercado está exigindo. Então, eu quero trabalhar com isso, existem muitas vagas nesse sentido, então foque nisso, né? Mas às vezes sim, tu vai trabalhar, às vezes é o teu sonho trabalhar numa empresa. Esses dias a gente até estava conversando com uma amiga que trabalha na Nubank, e ela disse que lá eles usam tecnologias que não são tão comuns no mercado, assim, algumas linguagens, talvez hoje até sejam, né? Mas quando ela entrou lá há 5 anos, não eram, e ela teve que aprender muita coisa. Mas ela tinha o sonho de trabalhar nessa empresa. Então, né, é uma coisa que ela se adaptou para entrar lá. Né? Então, é uma coisa que é o que tu que decide a tua carreira, certo? Então, olhar o que o mercado está exigindo, né, para ti, se especializando nisso, ou olhar para a vaga dos teus sonhos, né, essa que eu quero, estudar o que aquela empresa trabalha. Então, é muito de ti ali, né? Mas não pense que tu... eu sei que você botou entre aspas, Reinaldo, mas não pense assim que tu emburreceu nada, né? Tu, na verdade, trabalhou com algumas tecnologias que não são talvez tão utilizadas, mas fico feliz aí que já tenha
arranjado aí uma nova oportunidade. O Rafael perguntou aqui, vagas de QA manual estão sumindo? Olha, estão. Não é que estão, né? É que o QA é que a gente falou assim, do mercado está exigindo, hoje, obviamente, né? O QA ele tem que saber o manual. Todo QA ele tem que saber fazer o teste manual, mas só o manual, de repente, vão ter poucas oportunidades. Aí você pode até descobrir por si só, pesquisando, né, no Glassdoor, no LinkedIn, no Vagas.com, enfim, nessas ferramentas de emprego, né? Você vai ver que o número de vagas para QA manual é bem pouco mesmo, comparado assim, ao QA que já sabe automação, né, que ele já sabe ali. O pessoal até colocou uma lista de ferramentas aqui, né, que sabe, por exemplo, enfim, alguns sistemas, Salesforce, banco de dados, enfim, seja que for CSD, né, que a gente comentou também, como Jenkins, por exemplo. Então, assim, o mercado ele está exigindo bastante. Ainda tem vaga de QA manual? Tem. Tá? Recentemente, até contratei 2 QAs manuais para um cliente, manuais, né? Para um cliente. Só que o salário, ele vai lá para baixo, né? Tem isso também. Então, você pega... ainda vai ter vaga para QA manual, mas o salário vai lá para baixo, vai bem abaixo daquilo que a gente mostrou. E assim... E tem muita gente concorrendo, tá? Muita gente. A gente lançou essa vaga em uma semana, tinha mais de 300 candidatos. Foi difícil conseguir. Agora, quando você lança uma vaga que é automatizador, não tem tanto concorrente assim. Então, você vê que quanto que a formação, quanto que os estudos vai ajudar você conseguir um emprego melhor, né? Até nesse sentido de salários mesmo. Mas só reforçando, concordo 100% com o que o Fábio falou, mas só reforçando. Comece, né, vá para a automação depois que tu for um excelente QA manual, sabe? Para justamente não cair no que acho que foi o Reinaldo comentou ali antes, né? De tipo, fazer um projeto e sair automatizando tudo, assim, sabe? Então, para quem está iniciando, comece realmente como QA manual, né? Que daí já a carreira por si só já inicia com um ótimo salário e depois vá se especializando, porque sim, hoje é muito mais vagas para que exigem aí automação do que, sei lá, anos atrás. Uhum. Bacana. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão, eu acho que queremos agradecer. Tô varrendo aqui o chat, acho que eu não consegui. Não, então tá. Então, primeiro queremos aí agradecer todos vocês por estarem aqui com a gente, né, nos assistindo, né, agradecer as perguntas. Acho que foi um bate-papo super legal, certo? Para a gente realmente entender como é que está o mercado de QA, que continua extremamente aquecido, que continua com muitas oportunidades, né? Como eu disse, assim, nos últimos 2 anos, algumas universidades federais tiveram mais candidatos vaga para ciência da computação do que medicina, que antigamente a medicina e direito dominava completamente, né? E é isso, então queremos realmente agradecer todo mundo que se inscreveu, que está aqui nos assistindo, e também quem se inscreveu e vai assistir essa live depois, vai receber um e-mail da Impacta, que é a nossa parceira aqui nessa live, certo? Vocês vão receber um impacto com um formulário, caso vocês queiram responder. Eu, Fábio e Tamara, a gente está lançando um curso em parceria com a Impacta, e quem responder esse formulário, né, vai estar aí participando da possibilidade de ganhar aí uma bolsa de 100% nesse curso, né? A gente vai estar através ali da Impacta dando para uma pessoa que responder esse formulário ali uma bolsa de estudos. No mais, realmente queremos aí agradecer todo mundo, certo? Por estar aqui com a gente. Obrigada aí pelos questionamentos, pelas perguntas, pela contribuição, pela ajuda aí no quiz. Foi realmente um papo bastante divertido.
Muito bom, gente. Obrigada por hoje. Obrigada a todo mundo que ficou aí, tirou um tempinho, né? 8h30, quase fechando 8h30 da noite. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou, participou aí ativamente com a gente. Bom, o Fábio tá voltando aqui para se despedir também, ele caiu. Ainda bem que foi no final da live, né, galera? Então tá tudo certo, né? Mas o Fábio tá entrando aqui para se despedir. Mas é isso aí, galera. Vamos ver se ele conseguiu voltar. Alô, tá ouvindo? Estamos te ouvindo, Fábio. Só ouvindo, não né? Acho que só te ouvindo. a Impacta precisa me colocar aqui no palco, mas tá bom. Eu queria agradecer a vocês, pessoal. Sigam a gente no LinkedIn. Se vocês buscarem pelo nosso nome, facilmente vocês vão encontrar. Tamara Fontanella. Aí tem esses nomes de artista, né? Tamara Fontanella, Bruna Emerich. Aí é mais fácil. Fábio Araújo vai ter um monte lá. Tá bom. Aliás, o Impacta vai compartilhar aqui. Espera aí que eu vou mandar com vocês. Me coloca no palco aí para aparecer, por favor. Já tá, Fábio. Você abriu Eu tua tô? câmera? Tá. Sim. Tá bom. Deve ter dado algum probleminha. E é isso. Querem falar da comunidade Code Like a Tester? Podemos sim. Eu e a Tamara, a gente tem uma comunidade chamada Code Like a Tester, né? A gente tem aí um Instagram, a gente compartilha alguns conteúdos, abre algumas caixinhas de perguntas, né? De vez em quando, porque a gente realmente gosta de ajudar a galera, né? Para quem está iniciando e para compartilhar qualidade, né? Para mim, eu posso passar horas falando sobre o assunto. Então, quem tiver interesse aí, nos siga, além de falar ali, de nos seguir no LinkedIn, né? Bruna Emerich, Tamara Fontanella e Fábio Araújo, né? Também nos sigam aí no Instagram pelo Code Like a Tester e o Fábio pelo Papo Qualidade. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.